Moisés foi o grande libertador e legislador de Israel. Nascido no Egito, ele foi escolhido por Deus para tirar o povo hebreu da escravidão, conduzi-lo rumo à terra prometida. Recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai e escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Foi um homem de fé, obediência e intimidade com Deus, sendo lembrado como o maior profeta do Antigo Testamento. Moisés é uma das figuras centrais de toda a Bíblia e um dos maiores exemplos de liderança espiritual e obediência a Deus. Ele nasceu em um tempo em que Faraó havia decretado a morte dos meninos hebreus. Sua mãe, Joquebede, o colocou no cesto no rio Nilo e ele foi encontrado e adotado pela filha de Faraó, crescendo como príncipe no palácio real egípcio. Mesmo criado entre os egípcios, ele nunca esqueceu da sua origem hebraica. Logo após matar um egípcio que maltratava um hebreu, ele fugiu para o deserto de Midian, onde viveu como pastor e se casou com Zípora, filha de Jetro. Foi ali, aos 80 anos de idade, que teve um encontro sobrenatural com Deus em meio a uma sarça ardente. Deus o chamou para libertar o seu povo da escravidão e o enviou de volta ao Egito com uma missão divina. Moisés enfrentou o Faraó e viu o poder de Deus manifestar-se nas 10 pragas e liderou o povo à travessia do Mar Vermelho. Um dos maiores milagres já registrado na história bíblica. No Monte Sinai, ele recebe então as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos e estabeleceu agora a moral e a fé espiritual de toda uma nação, a nação de Israel. Durante 40 anos, no deserto, foi mediador entre Deus e o povo, intercedendo, guiando, corrigindo, ensinando-os a obedecer à vontade divina. Apesar de sua grande fidelidade, ele ainda assim não entrou na terra prometida por ter desobedecido a ordem específica de Deus. Morreu lá no Monte Nebo, de onde pôde ver Canaã à distância. A Bíblia descreve-o como o homem mais manso da terra e como aquele com quem Deus falava face a face. Moisés foi profeta, legislador, libertador e pastor de um povo, o povo de Deus, um tipo de Cristo apresentado para o Redentor que viria. Agora, em Êxodo 33, verso 18, encontramos uma passagem bíblica que diz: então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. No texto original do hebraico diz assim literalmente, mostra-me, peço-te a tua glória. Vaiomer ha'eni na et kevodecha. O cenário você já conhece, é o cenário do deserto do Sinai. O monte é o monte que estava fumegando por causa da presença de Deus. O momento é logo após Arão, irmão de Moisés, consentir com a construção do bezerro de ouro. Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote, foi o Kohen Gadol, instituído por Deus no sistema levítico. A escolha de Arão para ser o primeiro sumo sacerdote não foi baseada em sua perfeição moral, mas foi baseada na graça e na soberania de Deus. O episódio do bezerro de ouro, lá de Êxodo 32, mostra justamente que Arão não merecia aquele ofício, e é exatamente aí que a graça de Deus se manifesta. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo 33, 19. Deus quis mostrar a Israel que o sacerdócio, a ponte entre o homem e Deus, não nasce da justiça humana, mas da eleição divina. Arão foi perdoado e restaurado, e sua elevação ao sumo sacerdócio se torna um testemunho vivo da misericórdia divina. Mas nesse período o povo havia caído em pecado de idolatria com o bezerro de ouro, Êxodo 32, e Deus se entristece,
porque a aliança foi quebrada e a presença divina é ameaçada de se retirar. Nesse cenário de juízo e afastamento, Moisés não pede livramento imediato a Deus. Moisés não pede nem vitória sobre os seus inimigos, nem juízo sobre o povo, mas Moisés pede algo que somente um homem de Deus pode pedir. Ele pediu a Deus a revelação da sua glória. Ele disse: Deus, mostra-me a tua glória. Depois do pecado do bezerro de ouro, lá de Êxodo 32, Deus retira a sua presença do meio do povo de Israel como um sinal de juízo. E ele diz a Moisés que mesmo assim ele iria cumprir. Mesmo assim, ele cumprirá a promessa de levá-los à terra prometida, porque ele é um Deus de promessa e quando ele fala, ele cumpre o que ele falou. Mas que não irá com eles, porque se Deus for com ele, eles iriam morrer. Deus não iria com eles para não os consumir por causa da sua rebeldia. Porque se eu for com vocês, disse o Senhor, vocês serão destruídos no meio do caminho. Olha o texto, é isso que o texto diz. Eu mesmo não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz. Êxodo 33, verso 3. Deus disse isso porque a sua santidade absoluta, ela é incompatível com o pecado. A presença de Deus, ela é santa, ela é pura e ardente como fogo consumidor. Lá em Deuteronômio 4:24 diz isso. Então, se ele permanecesse no meio de um povo impuro, rebelde, pecador, sua santidade inevitavelmente traria juízo e destruição para esse povo. Então Deus estava dizendo para eles o seguinte: olha, eu amo vocês, mas se eu for no meio de vocês, nesse estado que vocês se encontram, a minha santidade os consumirá antes que cheguem à terra prometida. Muitos hoje clamam: Senhor, Senhor, manifeste-nos a tua glória. Mas essas pessoas não entendem que a glória só vem onde há arrependimento, purificação e obediência. Se Deus manifestar a sua santidade, a sua glória em um ambiente de pecado, não confesso, muitos cairão, muitos morrerão. Por isso, o Espírito Santo, ele trabalha com o homem todos os dias, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o povo ouviu isso, caiu um tremor muito grande neles. Eles se entristeceram profundamente e começaram então a tirar de si os seus adornos, os seus enfeites, símbolo de arrependimento. E é nesse cenário de intercessão pelo povo que Moisés se coloca na brecha, disposto até mesmo ser riscado do livro de Deus pelo bem do povo. No versículo 15, Moisés declara: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O pedido de Moisés mostra que a glória não é um luxo espiritual, mas é a prova de que Deus caminha com o seu povo. Sem ela não dá para continuar, sem a glória não dá para viver. Moisés estava declarando isso e agora ele não queria continuar de maneira nenhuma sem a sua presença. Aqui eu vejo em Moisés a ousadia de pedir para ver a glória. Só que é possível porque Moisés ainda tinha aliança e intimidade, estava na posição de intercessor pelo povo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo aí um homem mortal, um homem pecador, que com ousadia, ele entra na presença do Senhor para pedir algo tão grande, algo tão especial. Moisés poderia ter pedido riqueza, Moisés poderia ter pedido fama, Moisés poderia ter até pedido os seus inimigos nas suas mãos, poderia ter pedido poder, vitórias sobre os seus adversários. Moisés poderia ter até pedido um caminho mais fácil no meio do deserto, mas ao invés disso, ele pediu: mostra-me a tua glória. Vayomer ha'eni na et kevodecha. Mostra-me a tua glória. Isso mostra que a verdadeira necessidade do homem não é apenas a solução dos problemas, mas a presença de Deus manifesta em nós. Moisés era um homem muito sábio e ele pediu o que ninguém imaginava em pedir, o que ninguém tinha
coragem de pedir. Você só receberá algo que ninguém tem se você pedir algo que ninguém pediu. Ele pediu a glória. A glória no hebraico quer dizer kavod ou kevod no seu original. Significa peso, majestade, presença, manifestação de Deus. Não é algo leve, a glória é pesada. Não é algo superficial, mas é algo que transforma e impacta. Quando a glória se manifesta, o natural ele cede lugar para o sobrenatural. Moisés era um homem de ousadia, de fé, de coragem, de mansidão. Moisés já havia visto vários milagres, o mar aberto, a água saindo da rocha, o maná descendo, caindo do céu. Mesmo assim, ele queria mais de Deus. Em Deus existem coisas muito maiores. Em Deus existem coisas ocultas. Por isso, Jeremias disse: clama a mim, Deus disse para Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciei coisas grandes e firmes, ocultas, que não sabem. Existem coisas inefáveis em Deus, existem coisas que ninguém viu ainda em Deus, existem coisas maravilhosas em Deus, existem coisas que ninguém nunca viu, nem sabe que existe. Sabe por quê? Porque ninguém ainda não pediu. Moisés teve essa coragem. Tiago capítulo 4 verso 2 diz que nada tendes porque não pedis. No verso 3 ele continua dizendo: nada tendes porque pedis mal. Deus está nesse momento exatamente como esteve com Moisés, aguardando ouvir de você o que você quer. O crente, quando ele tem fome e sede de Deus, quando ele quer ser tomado, impactado, movido por Deus, ele começa a clamar a Deus como Moisés clamou. Eu repito, Moisés foi ousado. Ele poderia correr o risco até mesmo de morrer por causa da sua ousadia e por clamar, pedir a Deus pela sua presença. Mas ele disse: ou o Senhor me mostra a sua glória, ou ele me mata. Eu aprendo que quem tem fome de glória não vive de religiosidade, vive de presença. Quem tem sede de glória não busca posição, busca intimidade com Deus. Quem tem fome da presença não se contenta com o maná de ontem, quer o pão que desce vivo do céu hoje. Quem tem sede da presença, da glória de Deus, não negocia princípios, mas permanece na brecha. Quem tem fome de glória não pede coisas passageiras, pede o que é eterno. Quem tem sede e fome de glória não foge do deserto, mas transforma o deserto em um lugar de encontro com Deus. Quem tem fome de glória não satisfaz com a aparência, mas deseja a face do Senhor. Agora, existe uma condição para isso. Sabe o que é? Aquebrantamento. Quando Moisés desce do monte e intercede pelo povo, lá em Êxodo 32, versos 30 e 32, a glória não vem somente com ele porque ele era merecedor, mas porque ele tinha um coração quebrantado e contrito. Ele era humilde diante de Deus. Os orgulhosos não alcançarão isso, mas Moisés foi humilde. Precisa ter humildade, precisa ter hombridade, precisa ter santidade. A nuvem da glória não habita no meio do pecado. Precisa também ter intimidade. Moisés, a Bíblia diz que falava com Deus face a face. Precisa também ter desejo ardente. Moisés não pediu coisas materiais. Talvez se fosse eu, pediria o material, mas Moisés pediu a glória. Quando você reconhece isso, Deus responde às suas indagações. Deus responde à sua oração. E a resposta de Deus foi: Deus disse a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti. A manifestação da glória de Deus faz com que o rosto de Moisés resplandeça, porque Deus se manifestou diante de um homem. E eu concluo dizendo nessa hora: hoje o clamor que deve ser ouvido deve ser o mesmo que Moisés clamou. Clamar a Deus: Deus, mostra-nos a tua
glória. A glória de Deus traz poder para vencer o pecado, unção e graça para pregar com autoridade e fidelidade à palavra de Deus, fogo para incendiar este mundo. Esse mundo precisa do fogo da presença e da glória de Deus. E, claro, santidade para viver num mundo sem se contaminar. Quando a glória ela enche a casa, as pessoas são tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração para você que vai me assistir nesta hora. E eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, porque hoje de manhã, quando eu levantei, o Espírito Santo falou ao meu coração: liga sua câmera e fala com eles que a minha glória, a minha presença quer envolvê-los. Pois bem, tá aí para você a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje. Eu espero que você tenha gostado. E é claro, eu conto mais uma vez com a sua ajuda. Vem aí, deixa o seu joinha, deixa o seu like, participe conosco. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. É rápido, é fácil e é de graça. E que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau. Shalom, Shehi Elechayom Tov, Nitra Shavu Haba, Lehitraot, Shelohim Variotá, Shalom Uvraha.